encerrar esse assunto aí sobre cinética, vamos corrigir algumas questões simples, complexas, né? Não adianta a gente ficar iludindo, e só no básico, vamos ver isso aí, tá bom? Então vamos concluir isso aí. Enem de 2018, o sulfeto de mercúrio 2. Como a gente está usando essas aulas para corrigir, para revisar, eu vou dar sempre informações a mais, porque senão eu vinha cá, marcava a letra A e pronto. Nem sei se é letra A, não é. Mas o que significa esse 2 aqui? Ó? Que a carga do mercúrio é mais 2, né? Hg mais 2. Você lembrar aí de outras coisas. Foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilhão, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é o alvo de pesquisas. Aventou-se hipótese de que o vermilhão seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto, presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilhão, reagindo como um agente oxidante, deslocando o equilíbrio químico, diminuindo a energia de ativação. Letra C. Por que é letra C, gente? Porque ele já falou aqui, ó, que ele atua como um catalisador. O que um catalisador faz? Questões muito recorrentes de química, de cinética. Diminui a energia de ativação. Se a energia de ativação é menor, a velocidade da reação é maior. A reação acontece mais rápido. É isso que o catalisador faz. Ele não desloca equilíbrio, ele não age como agente oxidante, sei lá. Não, nada a ver. Não vamos caçar com problema. Diminui a energia de ativação. É isso que o catalisador faz e aumenta a velocidade da reação. Né? Próxima. PUC. A revelação de uma imagem fotográfica em um filme é um processo controlado pela cinética química da redução do halogeneto de prata por um revelador. A tabela abaixo mostra o tempo de revelação de determinado filme usando um revelador D76. Quantidade existente do revelador mol e tempo de revelação. Tá aqui os dados informados nessa tabela. A velocidade média de revelação no intervalo de 7 a 10 minutos em mol por minuto é... Pessoal, eu coloquei isso aí porque é uma questão muito simples. Você não pode errar um negócio desse. Se cair, você tem que dar graças a Deus e correr para o abraço. Velocidade média. Qual foi a variação da quantidade do revelador? Olha, a variação é final menos inicial. Eu tinha 18 mols no final, menos 22 mols que eu tinha no início, considerando 7 minutos. Qual foi a variação de tempo? Você já poderia fazer isso direto, né? Mas 10 minutos menos 7, 18 menos 22 dá menos 4. Dividido por 10 menos 7, 3. 4 terços é equivalente ao quê? A 1,33. Isso aqui, ó, é a quantidade de mol. Isso aqui é o tempo decorrido em minutos. Então, justamente, mol por minuto. Professor, mas o que você fez aqui está negativo. Por que está negativo? Porque ele está sendo consumido, tá bom? Mas se eu quisesse saber simplesmente o módulo, seria o resultado aqui, 1,33. Tá bom? Não tem problema, não confunda. Próximo aí, ó. ITA. A reação entre os íons brometo e bromato em meio aquoso e ácido pode ser representada pela seguinte equação química balanceada. Tá aqui, ó. Equação química balanceada. Brometo e bromato. Sabendo que a velocidade de desaparecimento do íon bromato é 5,63 vezes 10 a menos 6, a velocidade de desaparecimento do bromato, esse aqui, é essa. Mol por litro por segundo. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto para a velocidade de aparecimento do bromo expressa em mol por litro por segundo. Então aqui, ó, isso aqui é muito simples, gente. O que acontece? Ele te deu a velocidade de um participante daquela reação, que é do brometo. Né? E te perguntou de outro. É só você relacionar os coeficientes estequiométricos. A cada 1 mol que é consumido do bromato, são formados 3 do bromo. Então, quer dizer que a velocidade desse daqui é 3 vezes maior essa. Você faz lá, ó, a velocidade dele era 5,63 vezes 10 a menos 6. Multiplica por 3. Né? Isso aqui vai dar aproximadamente 16,9 vezes 10 a menos 6. Mesmas unidades, mol por litro por segundo. Aí você vai falar o quê? Pessoal, não tem essa alternativa. Não tem por causa da notação, né?
vírgula, aqui, ó, 1,69, vírgula para a direita, expoente diminui. Vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Menos 6 mais 1 dá quanto? Dá menos 5 mol por litro por segundo. Viu como que é fácil? Né? Só para lembrar aqui o que a gente viu nas outras aulas. Se eu sei a velocidade de um, eu consigo descobrir de todos. E a da reação. Para saber da reação, o que a gente faria? Dividiria a velocidade da substância pelo seu coeficiente. Esse aqui era até simples. Ó. Já deu a velocidade dele. E o coeficiente dele é 1. Esse daqui é a velocidade dele e a velocidade da reação também. Tá bom? Agora a do bromo vai ser 3 vezes maior. A da água, 3 vezes maior. E por aí vai. Você já entendeu. Tranquilo? Essa aí, ó. Considere a seguinte reação genérica. A mais B formando C e D. Abaixo é representado o gráfico de variação de entalpia da reação genérica acima, na ausência e presença do catalisador. Então é a mesma reação, a gente viu que esse gráfico com a curva mais alta aqui é a reação sem catalisador. E esse mais baixo aqui é com catalisador. Certo? Vamos ver as afirmações aí. Ó. Sobre o gráfico, assinale o que for correto. A alternativa, desculpa, tem que ver o que está certo e somar as alternativas depois. A energia de ativação na ausência do catalisador é 40 quilocalorias. Está aqui a entalpia, né? Quantidade de quilocalorias. Sem o catalisador, é a diferença entre os reagentes até o complexo ativado, de 45 a 60. Qual é o valor disso aqui? De 45 a 60? É de 15 quilocalorias. Tranquilo. Então não é de 40, isso aqui está errado. A energia de ativação na presença do catalisador é 30 calorias. Eu já poderia até riscar, mas eu vou deixar para te mostrar por quê. Por que eu poderia riscar, gente? Porque com o catalisador, a energia de ativação é menor ainda. Então, se 100 era 15, com tem que ser menos que 15, nunca vai ser 30. E aqui, ó, de 45 a 5, a energia de ativação com o catalisador é de 5 quilocalorias. Errado. A variação entre a energia de ativação na ausência e presença do catalisador é de 10 quilocalorias. A diferença entre a energia de ativação sem catalisador com catalisador é de 10 quilocalorias. Justamente, né? De 5 para 15, 10 quilocalorias. Aprendi a fazer conta. 8. Então, ó, 4 está certo. A reação é exotérmica. A exotérmica não é de cinético, não. É, né? Você está achando que vai estudar tudo separadinho. O meu reagente tinha ali a entalpia de 45 quilocalorias. Os produtos foram formados 20. O que aconteceu com a entalpia? A variação de entalpia, ela foi o quê? O ΔH foi menor do que zero. Perdeu, liberou energia, né? Quando perde, quando libera, ΔH negativo, exotérmica. Também está certo. Verdadeiro. A variação de entalpia da reação é menos 25 kJ. De 45 até 20, né? Só se pegar lá 20 menos 45, menos 45. Isso aqui também está correto. Qual é a soma das alternativas corretas? Não vai querer riscar aqui, eu vou fazer uma setinha para te mostrar. É 28. Olha que sacanagem. Show? 28. Questão da PUC aí, ó. O fluoreto de nitrila é um composto explosivo que pode ser obtido a partir da reação do dióxido de nitrogênio com gás flúor, descrito pela equação. Aqui, ó, bonitinho. A tabela a seguir sintetiza os dados experimentais obtidos de um estudo cinético da reação. É aquele que você tem que determinar a lei de velocidade através de dados experimentais. O que a gente sabe? Que a velocidade da reação vai ser uma constante que multiplica a concentração dos reagentes. Por isso que ele deu a concentração dos reagentes aqui diferentes e a velocidade. O problema dessa questão é o seguinte. O que eu falei com você? Você observava aquele que se mantinha e via qual que alterava. Para quê? Para ver o efeito que ele causou. Mas aqui não tem ninguém se mantendo em hipótese nenhuma. Olha só essa comparação. O NO2 do experimento 1 para o 2 dobrou. E o F2 também dobrou. Então, tiveram dois efeitos aí. O do NO2 e do F2. Velocidade da reação, 2 para 4. Quadruplicou. O que a gente pode supor? Que ou a ordem de reação dos dois é 1, né? Porque dobrou de um e dobro da outra, quadruplicou a velocidade da reação. Ou um é 0 e o outro é o quê? O outro é ordem 2. Que aí, 2 ao quadrado, 4.
Como que a gente vai tirar essa prova aí? Através de comparando o primeiro com a última, ou o segundo com a última. Comparar o segundo com a última. Ó, de 0,10 passou para 0,20. Dobrou. 2 vezes mais. E aqui, de 0,2 para 0,5. Isso é 2 vezes e meio maior. Assim, de 8 vezes 10 a menos 4 para 4 vezes 10 a menos 3, toma cuidado que esse 4 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 4. Então aqui a reação, ó, de 8 para 40 aumentou quantas vezes? Aumentou 5 vezes. Isso aqui entrega a questão para a gente. Por que entrega? Se um aumentou 2 vezes, o outro aumentou 2 vezes e meio, 2 vezes 2,5, 5. Exatamente. Então a ordem dos dois é 1. A velocidade da reação é constante que multiplica a concentração do NO2 vezes do F2. Por que eu estou falando isso? Porque se esse daqui não tivesse influência, fosse de ordem zero, esse daqui seria 2,5 ao quadrado. 2,5 ao quadrado não aumentaria a velocidade 2 vezes. Desculpa, 5 vezes. E se esse aqui fosse de ordem zero, o dobro aqui seria o quê? 4 vezes maior. Então, a única possibilidade correta para essa reação ter as variações de velocidade que ela teve com a variação de concentração seria a alternativa B. Ó, voltando, do 1 para o 2, os dois dobraram, a velocidade quadruplicou. Ou seja, a gente pensou que poderia ser o dobro desse e o dobro desse. Ordem 2 e ordem 2. Show. E de 2 para 3, um dobrou e o outro foi 2 vezes e meio maior a concentração. E a velocidade foi justamente 5 vezes maior. O dobro de uma e 2 vezes e meio da outra. Ou seja, os dois é de ordem 1, elevado a 1. Letra B. Complicado, mas dá para fazer. É usar a cabeça. Por isso que eu vivo falando para vocês. Não decora as coisas. Pensa, aprende. Para a reação 2A mais B, isso aqui é muito eu coloquei aqui porque tem muitos vestibulares de segunda fase que as provas são discursivas, né? Para a reação 2A mais B formando C mais 3D, foram obtidas as seguintes velocidades iniciais. Então aqui, ó, velocidade, a concentração de A, concentração de B. Esse menos dA é porque é uma variação, né? A variação está relacionada com derivado. Você vai estudar isso quando você entrar na faculdade. Escreva a equação de velocidade para a reação. Vamos lá, velocidade é uma constante que multiplica a concentração dos reagentes, no caso A e B. Ele não falou que a reação é elementar, para eu já considerar esse 2 e colocar ali no expoente de A. Não. Ele deu os dados experimentais, então a gente vai ter que determinar através dele. Aqui dá para fazer aquilo que eu falei com vocês na aula passada. Ó, no experimento 1 para o 2, o B mantém constante. E o que acontece com A? O A dobrou, não é? A concentração do A dobrou. E o que aconteceu com a velocidade da reação? Também dobrou. Então, se dobrou aqui e dobrou lá, é porque o expoente aqui é o quê? É 1. Essa reação é de primeira ordem em relação ao reagente A. E o B? O B, como que a gente vai observar? Aqui, ó. Desse experimento para esse, o A permaneceu constante, porém, o B teve a sua concentração o quê? Duplicada. Porém, mesma coisa que eu falei no slide anterior lá. Isso aqui ó, é a mesma coisa que 13,1 vezes 10 a menos 6. Tá? De 3,28 para 13,1, a concentração quadruplicou. Eu dobrei a concentração do B e a velocidade, me desculpa, quadruplicou. Por quê? Porque o expoente do B é 2. Né? Então, de segunda ordem em relação ao reagente B. Show! Calcule o valor da constante. Eu não tinha feito nenhum até agora, fiz esse aí para você. Por que eu estou falando esse calcular o valor da constante? Olha, você tem a lei de velocidade aqui que relaciona velocidade, constante e a concentração dos reagentes. Aqui você tem a concentração dos reagentes e tem a velocidade da reação. Então você pode sim determinar o valor da constante. Você precisa dessas informações, da velocidade e da concentração, que você tem. Tá? Então, a gente dá para calcular essa constante. Mas, professor, qual que eu vou usar? Você pode usar o primeiro experimento, o segundo, o terceiro, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Não vou colocar as unidades aqui para não te confundir, tá? Então, por exemplo, qual é a velocidade da reação? Vou pegar esse primeiro aqui, ó. É 1,64 vezes 10 a menos 6, igual a constante que multiplica a concentração do A. Qual é a concentração do A? 0,127 vezes a concentração do B, 0,346 ao quadrado. Né? Quando você
resolver isso aqui, você vai ter algo do tipo seguinte: 1,64 vezes 10 a menos 6. Eleva esse aqui ao quadrado e multiplica por esse, vai dar 0,015. Você vai descobrir que o valor da constante é 1,1 vezes 10 a menos 4. Pronto. Não coloquei as unidades aqui para não te fazer uma confusão na sua cabeça. Apesar de eu achar extremamente necessário e gostar de passar isso, tá? Então, entendeu, né? Então, se eu tiver a velocidade da reação e a concentração dos reagentes, eu consigo achar o valor da constante, que é única para cada reação química. Calcule a velocidade de consumo de A quando a concentração do A for 0,1 e a de B for 0,2. Olha só, a velocidade é igual à constante que multiplica a concentração do A elevado a 1 e do B ao quadrado. Beleza, ele quer saber a velocidade com essas concentrações aqui de A e B. A constante a gente acabou de descobrir na questão anterior. Então vai ser igual a constante, que é 1,1 vezes 10 a menos 4, vezes a concentração de A, que é o quê? 0,1, vezes a concentração de B, que é 0,2 ao quadrado. Vou continuar aqui. Ó. Resolvendo primeiro aqui a potência, né? Isso aqui vai dar 0,04, multiplica por esse e por esse, vou ter um resultado aí igual a 4,4 vezes 10 a menos 7. Essa seria a velocidade dessa reação em relação a essas concentrações aqui, tá bom? Então, dá para fazer tudo aí. A matéria de cinética ela é simples, ela não é tão complicada, não se deixe levar por coisas bobas, você viu que dá para resolver bem fácil aí. E continue estudando, nós vamos colocar novas playlists aí no canal, continue focado em química, porque você vai sair na frente dos seus concorrentes. Se gostou, compartilha com aquele colega seu que está se preparando também, tá bom? Abraço!